obrigada pela presença. Vamos tentar ouvir, né? Porque aqui não é tão simples assim. Mas eu queria apresentar para vocês o SEDOC da TV Cultura, Fundação Padre Anchieta, e um trabalho que nós estamos desenvolvendo junto com o Mídia Portal, que já é parceiro da Fundação da TV Cultura faz muitos anos. E conheço o trabalho do Fábio há muito tempo, eu estou na TV Cultura há 3 anos. Fui chamada para desenvolver todo o trabalho no SEDOC e fazer a conversão do analógico para o digital. E é claro que a gente não pode esquecer que é só converter e jogar o analógico fora. Então, essa é a minha especialidade, o analógico. Então, quero dizer que o centro de documentação é composto de uma biblioteca, centro de memória, discoteca que serve às rádios cultura, AM, FM, e o acervo audiovisual, que é fotografia, vídeo e filmes, né? Então, a biblioteca, quando nós chegamos lá, na verdade não se tinha esse entendimento das reservas, como que elas tinham que ser organizadas e, sobretudo, com parâmetros corretos de preservação analógica, que é basicamente a climatização e toda a estanteria, toda a organização e a catalogação que vai servir depois à parte da digitalização. Então, a biblioteca serve muito à produção. Todos os programas vão ali beber informações, né, se servir de informações que estão arquivadas na biblioteca, e é frequente o aumento do acervo através de doações. Depois, a discoteca. A discoteca tem mais de 100 mil itens, tem mais de 50 mil LPs. Nós fizemos uma grande reforma, tiramos tudo do local que estava, reformamos a Reservateca, fizemos toda a estanteria nova e fizemos um sistema de climatização novo, e hoje está sendo colocado de volta as fitas, os CDs, tem fita de rolo, CD, DAT, MD, LP, Compact Disc, Beta, é uma diversidade, Laserdisc, uma diversidade de materiais, cada um tem que ser tratado de uma forma específica, né? E o processo de digitalização continua, e fizemos 2 estúdios que estão dentro da rádio. Espera, colocar o microfone mais próximo da boca. Os estúdios ficam no prédio da rádio, e eles é por demanda a digitalização, para poder servir às necessidades das rádios Cultura, AM e FM, e projetos especiais. A fototeca tem nós entramos lá e o número era mais de 900 mil itens, e hoje nós vimos que podemos falar em 600, 500, 600, tinha muita duplicata, e é isso que nós estamos fazendo essa limpa em tudo, e já temos digitalizado mais de 50 mil itens, né? Tem muito para fazer ainda, mas é porque estava no momento paralelo à reforma da climatização. Hoje estamos quase que inaugurando todas essas reservas novas, com materiais novos, e a equipe foi formada e agora vai ser um ano de grande produção. A Filmoteca, acho que vocês são familiarizados com os rolos e com os rolinhos de filme da década de 70 e 80. A maior parte é assim, são os rolinhos e com a retranca original, e que essas informações muitas vezes não correspondem, então nós temos que verificar tudo. E os materiais são também digitalizados por demanda, né? A demanda do jornalismo e da produção e de terceiros, que é a menor parte. A demanda de jornalismo e terceiros representa 80%. Então, a nossa missão é servir aos outros departamentos da própria TV. Deixa eu aproveitar e perguntar se alguém aqui tem algum acervo de filmes em películas. Né? Todos são de televisão, né? Ninguém tem película. Bom, de toda forma, nós temos um scanner, agora vai chegar o segundo, que está disponível
nós temos feito escaneamento em 4K e 2K, digamos, para nunca mais precisar digitalizar. Essa é a grande batalha ali, que é não ter que fazer 2 vezes a mesma coisa. Mais perto é melhor. Porque vimos pelo vídeo digitalizações de quadruplex, 1 polegada, uma TIC beta, que elas estão sendo feitas 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É uma perda de tempo, uma perda de espaço. O Mídia Portal, quando teve a primeira fase do trabalho lá, trabalhou muito com esses materiais digitalizados e que agora estão sendo redigitalizados, porque muita informação foi perdida. Então, nós cuidamos para que isso não aconteça de novo, né? Deixa eu só fazer um adendo, né, na apresentação da Patrícia, porque o material que está em película, a gente pode fazer a digitalização numa resolução muito alta, né? E é um material muito valioso, né, porque ele é antigo e tem muito pouco conteúdo dessa época, né? Então, até o tratamento do digital é diferente do material digitalizado de uma fita. Então, é feita uma digitalização em alta resolução e é feita uma outra resolução que pode ser utilizada pela emissora, que seria o padrão de exibição, podemos assim, e produção, né? Então, tem um material de mais alta resolução que ele vai ser usado em casos especiais, né? Quando alguém quiser reutilizar para uma edição, para um filme mesmo, para uma produção que exige uma qualidade muito alta. Sim, a gente é procurado muitas vezes para produção de filme, produção cinematográfica. Então, precisa ser na mais alta resolução. Nesses momentos, a gente digitaliza em 4K, que para uma TV é muito. Se você for guardar 10.000 horas em 4K, é simplesmente impossível. Cada arquivo vai dar quase 1 tera, né? Eu fiz as contas de material bruto digitalizado, nós vamos ter que arquivar 1,5 peta, né? E nós temos o bruto e o tratado. Então, isso vai para mais de 2 petas. Só de película, né? Sem contar o vídeo. O material estava 30% dele em risco de deterioração. Isso nos obrigou a fazer uma câmera fria a 15 graus para ralentar a deterioração. E isso está acontecendo. O material já está regrediu, já dá para ver, regrediu não, desculpa, estancou a deterioração, estabilizou, e para dar tempo da gente fazer o processamento. Temos 2 operadoras de scanner hoje, 4 editores, 5 pessoas na área de preparação para o filme, né, para entrar no scanner, 6 pessoas na área de fotografia, 5 pessoas na área de vídeo, 10 estagiários, ao todo são 70 pessoas. Pode passar. E o vídeo, eu acho que todo mundo é familiarizado com essa situação de fitas em todo lugar, quadruplex, 1 polegada. Nós temos a satisfação de ter, acho que, a única máquina em funcionamento no Brasil de quadruplex. Então, a gente consegue verificar se aquele material foi bem feito, se precisa ser refeito. Isso é um caso único, temos usado bastante, as 2, 1 e 2 polegadas, e uma coleção imensa de betas e umatiques que tem muita duplicação. E esse tem sido também uma grande missão, que é tirar as duplicatas da prateleira, porque nós estamos agora com um espaço bom, um sistema de climatização de primeira, não podemos deixar lixo lá dentro. Então, tem que ser muito consciente, cada espaço de prateleira ali. E essa duplicação também dos formatos obsoletos, quase todos são hoje em vídeo, a duplicação se faz super urgente, que é o que nós estamos atendendo. E junto para o centro de documentação, a gente tem um centro de memória. Tem uma pinacoteca com muitos quadros de grande valor. Foi formado por quadros que foram doados à instituição porque eram cenário dos programas. E temos também o grande privilégio de ter quadros da Tomi Otaki, Beatriz Milhazes, pessoas importantes no cenário cultural brasileiro e que foram lá fazer cenário. Então, e está sob nossa responsabilidade.
Essa reserva que vocês estão vendo aí já está totalmente renovada. Foram feitos os trainéis, onde são seguros os quadros, o sistema de ar-condicionado, as portas corta-fogo. Então, as reservas vão ficar sempre ok. Então, do meu lado analógico, digamos, eu vou entregar muito bem cumprido isso tudo. Agora eu vou passar para o Fábio, porque ele vai falar do diálogo com o digital, porque ele já esteve na TV, já fez vários projetos, e hoje nós estamos num trabalho paralelo, eu quero dizer, que é o que nós fizemos nessa organização. Estamos finalizando do analógico, Fábio vem com a equipe fazendo toda a correspondência digital. Então, a digitalização não adianta acontecer se você não pode achar o item digital. Senão vira uma parafernália digital, que é muito comum ver isso. Então, por isso, temos aqui um grande parceiro. Na realidade, é o trabalho de duas mãos, né? Porque não adianta a gente também ter um digital sem saber se tem um correspondente original, né? Porque ele vai ser digitalizado, tem que ter o físico. Então, esse momento em que a Patrícia está fazendo a organização desse acervo, está ajudando a gente ter uma melhor qualidade de todo o conteúdo digital, representando, né, realmente aquele acervo. Né? Em paralelo, aí, quando a gente realmente tem a digitalização, passa a ser muito mais robusta a informação e você sabe, não, aquilo realmente tem valor. Né? Acho que pode trocar o slide. Né? Eu vou contar um pouco da história, que a gente já está, praticamente, já está fazendo as contas, tem mais de 10 anos que a gente está trabalhando com a cultura, e essa história do digital, ela é interessante, né? Porque apesar de ser 10 anos, parecer pouco tempo, mas se você olhar em termos de tecnologia, é muita evolução. Né? Então, a gente vai começar, quando começou o projeto, era justamente por conta do acervo, que ele estava sendo resgatado, material que estava em quadruplex, e aí, como a Patrícia comentou, a Cultura é uma das poucas empresas, acho que até no mundo, né, que ainda tem esses VTs em operação, né, e pessoas que sabem operar esses VTs. Né. Deixa eles colocar os slides, aí vou explicar a infraestrutura inicial. Era uma infraestrutura bastante pequena, né, e a gente estava muito preocupado em colocar apenas para atender ao acervo. Se a gente for falar, vou falar dos storages, né? Começou com um storage só de 6 tera. Né? Hoje 6 tera quase não cabe nada. Né? Mas naquela época era muita coisa. Né? Isso foi em 2006 para 2007. Né? E o que acontece? Né? Vou colocar o breve histórico aqui. Isso. Olha lá. Tem... A digitalização estava começando com uma tecnologia que era um SIT, só que ela tinha várias limitações e começou a surgir o LTO. Né? Eu acho que todos conhecem essa história, né? E hoje o LTO realmente se desenvolveu muito bem. Né? Isso. E aqui é a foto dos VTs, né? Os famosos VTs que a gente estava falando. Né? Quem já viu esse VT ao vivo? Né? Está vendo lá o tiozinho que está realmente manipulando a fita, ele que estava operando a câmera quando ele fez as gravações. Né? Impressionante, né? Nesse aspecto, o capital humano que a cultura tem, né? Para operar as coisas. Né? Então aqui está falando da infraestrutura que a gente tinha colocado. Né? Era uma robótica bastante grande, que cabia 132 slots em LTO3. Esse material ainda está sendo migrado, né? Que boa parte do quadruplex daquela época foi arquivado em LTO3. A cultura já passou por várias famílias de LTO, então a gente está trazendo para as famílias mais recentes. Né? É um trabalho de migração constante. Né? Isso para quem produz muito conteúdo, nunca termina. Né? Sempre migrando conteúdo. Começa nas fitas analógicas e continua nas digitais. Né? Porque a durabilidade das tecnologias não é eterna. Né? Então a gente tem que fazer esse tratamento. Né? Aí, até explicando ali, a LTO3 chegou a fazer 884 fitas num período, eu diria, de uns 3 anos. Né? E aí, no meio desse caminho, foi ampliando os storages, porque a gente percebe a necessidade de ter
essas áreas para guardar o acervo digital, né? Aí foi contratado um storage lá com 34 tera, né? Eu vou passar rápido só para mostrar como evolui, né? Aí eles contrataram um sistema Aurora, porque é uma emissora de televisão, que ele ajuda muito a fazer a produção de conteúdo. A gente fez essa integração com o sistema Aurora, aí era muito tráfego de conteúdo daquele storage de 34 tera para o sistema Aurora e vice-versa, que estava dentro da robótica. Então, é até interessante que aí precisou de mais storage, né? Para diminuir esse tráfego. E aí, com essa modernização, foi colocada uma outra robótica, né, que aí com uma família LTO mais moderna, que é a LTO 5, né, e aí se aumenta o poder computacional e de armazenamento, né. O que é interessante nessa história, vocês veem que nesse período, acho que está aqui, né, logo em seguida, né, deixa eu ver quando foi, 2011, não foi antes, né, mas foi no período anterior. A TV Cultura ela era a primeira emissora do Brasil a ter todo o fluxo de trabalho em formato digital, né, que era desde a captação, que eles usavam principalmente tecnologia da Grass Valley, aí eles faziam a produção em formato digital, faziam a exibição, e o arquivamento, como eles já tinham o Media Portal, só que ele era uma infraestrutura muito pequena, mas já arquivava nas fitas LTO, sem precisar passar para as fitas analógicas. E por isso que a gente foi ampliando os storages e a robótica, né? Mas, Fábio, vou fazer uma pergunta para você. Então, nesse momento, você lidava com a conversão das mais antigas, que eram as quadruplex, e a de ponta, que era a produção. Exatamente. Nesse momento em que fez essa junção, aquela infraestrutura que a gente tinha, ela ficou muito sobrecarregada. Até eu dou o exemplo de uma represa, né, que você vai subindo a água e vai dando vazão aos poucos. Aí qualquer problema assim, a represa podia estourar, né? E quando a gente aumentou a infraestrutura, a gente pôde perceber o quanto que estava represado, né? Só para ter uma ideia, acho que mais adiante eu tenho um gráfico que mostra que a gente começou arquivando 1, 2, 3 tera por dia, né, podemos dizer assim, e aí se estabilizou nos 3 a 4 tera por dia de arquivamento lá na Cultura, que é basicamente o que ainda tem hoje, né? Mas foi nessa época de 2012, 2013 que estabilizou nesse volume. Então, é até curioso que a Patrícia comentou sobre o tamanho do acervo em película, que ela falou que vai chegar de 1 a 2 peta, né? Mas hoje tem cerca de 7 peta, então, para mostrar como realmente o conteúdo de 4K vai ocupar muito espaço. Né? Em 10 anos de operação, eles têm uns 7 peta de conteúdo, uns 7 a 8, se não me engano. Né? Em 2015, teve um grande upgrade na Cultura, porque aí eles perceberam a necessidade de ter aquele hub de história, o hub de conteúdo, né, que é o storage, que é um storage intermediário entre os ambientes de trabalho e o acervo, né, para poder ter essa flexibilidade de ficar trafegando arquivo de um lado para o outro, né? E com isso eles conseguiram estabelecer, né, as políticas de tráfego, de guarda e a integração entre os diferentes departamentos. E essa integração ela foi basicamente consolidada quando eles estabeleceram o que a gente chama de Media ID, né, que é o identificador do conteúdo. E esse identificador é que faz toda a empresa conversar com as diferentes áreas, que seria a identificação do conteúdo na produção, na exibição e no CEDOC. Né? Até essa é uma conversa que você vê que ela passa a ser uma conversa corporativa e integrada. Né? Enquanto que quando a gente só estava no ambiente CEDOC, a gente podia fazer mudanças mais à vontade. Né? Mas quando tem o Media ID, aí a gente tem que seguir algumas outras regras. Né? Aqui eu estou contando um pouco sobre o Mancultura, que em 2016, até uns 2 anos atrás, eles desenvolveram um sistema onde eles consolidaram esses conceitos que eu expliquei para você. Né? E a gente pôde, em paralelo, ganhar experiência em outros locais, né, que tem um grande tráfego de conteúdo. Né? E quando a gente está retomando agora, junto com o trabalho da Patrícia, que eu acho bastante interessante,
a gente está trazendo uma contribuição, a gente percebe que naquela primeira implementação, quando a gente fez, a gente estava meio que espelhando o próprio sistema que foi criado para a organização do digital, né? Só que ele era enviesado para algumas finalidades, né? E aí tinha algumas perguntas que eram difíceis de responder, ainda são, né? Mas que a gente está remodelando os dados, que isso é interessante, que a Patrícia quer aprofundar nesse assunto, a gente vai conseguir responder algumas perguntas importantes, que quantos episódios tem determinado programa, né? Quantos vídeos realmente tem arquivados no CEDOC, porque o modelo de dados que existia antes era um modelo voltado a um perfil de trabalho muito voltado ao tráfego de fitas, né, e ao processo de exibição, né, e não a uma organização para você ter as informações estruturadas. Mas eu quero confessar aqui que a gente briga muito, viu, gente? Porque não tem como. O entendimento de quem trabalha com o programa, os episódios, as versões e as duplicatas é totalmente diferente de quem faz a modelagem, que não pensa que vai encontrar esses problemas no meio do caminho. Então, são problemas quase insolúveis às vezes. Alguns programas que eles começaram a fazer desistiram no meio do caminho. Como é que você nomeia isso? Então, essa dificuldade, a catalogação e quem está ali com o objeto na mão, quer sempre dar um outro número, um outro código, inventar uma outra história catalográfica. Quando a equipe do Fábio vai lá e tem que entender aquilo para poder jogar no esquema, senão sai fora de todo o script racional, né? O que a Patrícia está comentando tem um desafio adicional, porque a gente não está lidando apenas com material novo. Se fosse material novo somente, é muito fácil, que a gente sabe, só conversar com as pessoas e a gente entende que elas estão trabalhando e produzindo, né? Só que a gente tem que organizar o passado, né? E nessa história do passado é interessante nessa discussão, porque as pessoas produziam de forma diferente, né? E a gente pegar e enquadrar aquela produção antiga dentro de um novo modelo de organização não é simples. Então, é um estudo que a gente está fazendo. E nomeavam de forma diferente. Né? O entendimento era outro. Né? Exatamente, exatamente. Tanto é que a gente chegou numa discussão que eu comentei um pouco sobre esse enviesamento dos dados, que a estrutura de informação que existe, né, que eles têm uma organização boa, era voltada para a exibição. Então, o que eles chamam, que a cultura, né, chama de programa, né, às vezes não é um programa que a gente está acostumado como uma estrutura de programa, às vezes é só um programa de exibição e não um programa numa estrutura de produção. Mas não sei se vocês entendem essa diferença. Aí, quando a gente traz isso para esse entendimento, aí fica fácil, fala, não, esse aqui é um programa desse perfil, esse é outro, e a gente consegue classificar de uma forma que todos entendam. É como você usar um campo para duas finalidades, né, que não é só um programa, vamos dizer assim, o Roda Viva é um programa de produção, que também é exibido como Roda Viva, né? Então tem alguns casos... Esse é um bom exemplo, porque o Roda Viva, acho que pelo sucesso que ele tem, ele jamais vai ter outra roupagem. Ele está ali, ele é aquele programa, todo mundo conhece, quem vai estar no Roda essa semana, todo mundo sabe o que é, não precisa tradução. Alguns outros programas, eles receberam uma outra roupagem, eles receberam uma segunda versão. Às vezes só a cabeça mudou, às vezes o título mudou, às vezes a curadoria mudou, mas é o mesmo programa. Então, isso muda um pouco. Como achar essa segunda versão? Né? E esse como achar é o desafio que o VP, né, que o Carlito deu, que ele quer que o sistema seja de fácil uso. Então, a gente tem que tornar a pesquisa intuitiva, né? Acho que todos os CEDOCs têm esse desafio de rapidamente encontrar um conteúdo que sabe que existe no acervo, né? Então, a gente unificar, digamos, esses nomes, né, do que era o programa, essas roupagens que a Patrícia está comentando, né? A gente tem que trazer, às vezes, a nomenclatura antiga para facilitar a pesquisa junto com a nomenclatura nova. E aí eu diria que um dicionário que faz emissivas ajuda muito, né? E nesse sentido, a própria cultura já tem essa prática. E aqui deixa eu só falar, então, os diferentes acervos que a gente está trazendo para o sistema, que são muitos acervos, né? A Patrícia passou por quase todos, né? Da biblioteca, da fotografia, a própria rádio também tem um acervo deles, né? Que eles produzem material na rádio, além da discoteca que está ali embaixo, né?
tem a Filmoteca. Eu coloquei os programas porque eles têm um caso à parte, né? Mas eu colocaria também o SEDOC, que eles têm acervos, que são os acervos que são usados para realmente poder catalogar e indexar esse conteúdo, que são os dicionários tesauros, as identidades, e aí as emissivas, né, que a gente estava comentando, e aí eles têm um trabalho de catalogação e indexação, e é interessante que esse trabalho é feito em todos esses acervos, já era feito, só que, como eles eram muitos e juntos, não existia uma pesquisa unificada. Aqui, como a gente está fazendo uma remodelagem conferido com o físico, a gente está realmente trazendo para uma realidade a possibilidade de fazer uma pesquisa, digamos, que eu chamo de universal, sobre todos esses conteúdos. Alguma pergunta? Acho que todos têm esse desafio, né, de organizar e indexar o acervo, né? Tem o desafio e eu acho que tem a vontade de ver concretizado também, né? Porque quando a gente faz uma pesquisa e vem tudo que se tem daquele tema, né? Aqui, tanto na biblioteca, na fotografia, no filme, no vídeo, no próprio centro de memória, é incrível. Você vê a riqueza do acervo que você tem, né? Agora, é curioso porque quando a gente trabalha os acervos específicos, quando você tem uma pessoa focada num acervo, você trazer os outros acervos prejudica o trabalho dela. Então é sempre importante, às vezes, ter essa separação de quem acessa o acervo específico e quem acessa o acervo universalizado, por exemplo assim. Né? Até faço a pergunta, né? Quantos aqui trabalham em SEDOC? Tem bastante gente. Né? E aí, vocês preferem uma pesquisa universalizada ou uma pesquisa específica? A universalizada é difícil responder, né? Mas quando a gente dá para o jornalista, ele vai querer universalizado, né? Quem faz a pesquisa quer a universalizada. Acho que quem fornece fica um pouco mais reticente, porque é um trabalho muito grande. Alô, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Patrícia, Fábio, eu sou a Mônica da IPTV, né? Nós somos do acervo da IPTV, do SEDOC da IPTV. Nós temos uma parceria já com o Mídia Portal. Algumas coisas assim sobre a cultura que eu acho que é um acervo que desperta não só a curiosidade, mas a gente sabe, né, da importância que tem. Inclusive, quando eu cheguei para trabalhar no SEDOC da IPTV, eu lembro que a gente precisou de umas imagens antigas, estava lá, filme cedido pela TV Cultura, da década de 20, São Paulo antigo, né? E aí eu até fiquei imaginando como é que se estabeleceu essa parceria da gente ter imagens de vocês lá com a gente, que a gente utiliza, lógico, com os devidos créditos, porque em algum momento foi cedido para uso jornalístico, né? Queria saber se essa parceria ainda existe. E, fora isso, você falou que, em relação à digitalização, vocês estão priorizando por demanda. Queria entender um pouquinho como escolher, em tantas coisas que você precisa fazer, essa prioridade, né? Bom, em relação à parceria, nesses anos ali na cultura, eu vejo que as TVs são parceiras e que o jornalismo, sobretudo, porque precisa tudo para agora. Então, sempre quando nos pedem de outras TVs parceiras, a gente cede na hora. E eu sei que também quando se pede mais do jornalismo para outras emissoras, eles recebem. Então tem essa lei da reciprocidade. Isso ainda existe, certamente. Eu acho que é um grande prazer poder contribuir quando a gente vê uma parceira querendo algum conteúdo do nosso acervo, né? E vice-versa. A outra pergunta... A questão de como vocês estão fazendo a priorização do que digitalizar primeiro, porque é uma escolha muito de Sofia, às vezes, né? Sim, sem dúvida, porque o tempo é curto, né? Para poder dar conta de todo esse número que eu descrevi, e que acho que o seu SEDOC também deve ter. Mas depende da mídia. Então, em cada departamento que eu descrevi, nós temos uma maneira de estabelecer essa prioridade. O que eu falei de demanda é pela demanda dos pedidos de departamentos internos, como a produção, né, nas várias produções que são feitas,
cada mês, e no jornalismo. Claro que para o jornalismo também, é para ontem. Então, a gente sai digitalizando em fita e de filme na hora, para cobrir uma matéria. Então, essa demanda, em torno de 80% do trabalho que a gente faz lá é demanda dos outros departamentos. Mas também cada área, a da discoteca, que a digitalização é feita para atender as rádios, né, Cultura, AM, FM, e Rádio Brasil e Rádio Cultura. E a gente tem 2 estúdios, um deles se estabelece essa demanda por enquanto, é por mídias, por menor quantidade, para você já dar cabo àquela mídia. Então, as betas, a gente praticamente acabou. Vamos entrar agora em MD. Também temos um horizonte que vai finalizar em alguns meses. E fitas rolo. A gente pode ir lá digitalizar todas as mídias que nós temos. A única mídia que a gente não digitaliza lá na discoteca é a quadruplex de áudio. Temos um parceiro, que é um estúdio muito próximo, que já fez um trabalho para a gente. Mas, então, dependendo do setor, tem um tipo de priorização. No filme, é o que está deteriorando mais rápido. Então, nós abrimos estojo por estojo, medimos a acidez específica do filme, traçamos um gráfico e os mais necessitados estão sendo acudidos primeiro. Mas, felizmente, vai chegar o nosso segundo scanner e nós vamos ter possibilidade de deixar um dedicado a esses mais deteriorados, os filmes, e outro dedicado às nossas prioridades de conteúdo daí, né? Isso vai ser bom. Até para finalizar ainda dentro desse tema, vocês chegaram a fazer uma projeção baseado no que vocês têm hoje de quanto tempo vão levar para digitalizar todo o conteúdo? Ou é uma pergunta de... Não, é um pouco difícil. Respondível ainda. Porque agora, como eu disse, como a gente está voltando para as áreas renovadas, que foram renovadas, nós estamos podendo checar o número das mídias. Porque até então a gente tinha alguns números que estavam no escuro. Então agora a gente pode entender que estavam assim, superlativos os números. Ainda bem, a gente está achando números menores, mas sempre são de centenas de milhares, né? Então, nós vamos, eu acredito que nesse próximo ano, que vai toda a capacidade instalada estiver operando, né, com os técnicos que já foram treinados e os equipamentos instalados e a reforma terminada, a gente vai conseguir chegar no final de 2024, tendo terminado vários acervos. Mas talvez o de filme a gente tenha terminado. O de foto também. Na discoteca vai ser bem difícil. Em um ano vai ser, mas bastante coisa vai ser feita, mas ainda não. Essa projeção agora, nesse começo de tudo instalado e tudo operando, vai ser mais fácil de falar. Patrícia, obrigada, parabéns pelo trabalho. E eu queria fazer uma pergunta para o Fábio. Fábio, como soluções assim, né, que vem de um software de tratamento de gerenciamento de informação, o que vocês estão pensando e no sentido, já está sendo aplicado alguma coisa de inteligência artificial para ajudar um pouquinho aí na organização desse material, nesse banco de dados tão grande? A inteligência artificial ela tem muitas aplicações, né? A gente tem uma mais imediata, que é a própria transcrição do que é falado, né? Isso a gente percebe que é um benefício imediato, né? Eu cito um exemplo que foi... A gente fez um trabalho com a Câmara de São José dos Campos, não, de Taubaté, né, que eles tinham um acervo de uns 10 anos de vídeo, né, só que não tinha nenhuma organização, só tinha o nome da fita. Então a gente fez a digitalização, fez a transcrição, e aí com isso eles conseguiram começar a pesquisar e achar os vídeos com aquelas pesquisas que eles estavam fazendo, né. Então realmente a transcrição tem um impacto imediato, né. Eu sei que tem vários outros recursos que a gente pode estar imaginando, porque o vídeo ele é muito rico, né? Ele é uma fonte de informação muito grande, né? Que a gente pode tratar a imagem, achar os objetos, achar pessoas. Inclusive tem alguns softwares que eu estava vendo que descrevem, né? Já faz um trabalho de catalogação do que tem na imagem, né? Mas se você for pensar, é até interessante, né?
olhando um pouco, né, do que a gente viu na modelagem de dados antiga, né, porque se você for pensar, é mais dados que a gente vai ter. Mas se você for pensar na modelagem, ela sempre enviesa para uma finalidade, para um uso daquele conteúdo. A gente vê, por exemplo, um uso para exibição, um uso para guarda, ou para qual uso que vai ser, né? Então, se a gente gerar dados que não tem uma aplicação, né, a gente vai estar realmente jogando dinheiro fora. Então, não é tão simples a resposta, né, de como vamos usar a inteligência artificial. Eu acho que se tiver muito claro, olha, vamos fazer um especial com festas, né? Então a gente ter uma inteligência artificial que consegue separar todas as imagens de festas, magnífico, né? Porque a gente está querendo fazer essas imagens, né? Então, quando a gente sabe onde que a gente quer chegar, então pensando, né, eu diria assim, no que seria o futuro, seria a gente programar uma inteligência para achar realmente o que a gente quer, né? Então, a gente treinar para achar as festas, que nem eu falei, ou treinar para achar enchentes, né, achar chuvas, né? Não apenas falar que tem uma chuva, né, mas falar, ó, tem uma chuva, teve imagem de inundação. Então, ter um pouco mais desse contexto, eu acho que pelo menos para nessa área de jornalismo seria mais interessante, porque aí a pesquisa fica muito mais consistente, né? A gente treinar para aquilo que a gente quer, a própria inteligência, né? Então, eu vejo um pouco desse perfil também do próprio bibliotecário, né? Que é pegar uma inteligência que existe e treinar ela para indexar naquilo que realmente precisa para ser encontrado, né? Mais alguma pergunta? Renato? Obrigado, Carlito. Tá aqui, né? Nelson. Deu tempo, acho. Deu? Tá, muito obrigado pela presença de todos, né? A gente fica à disposição aqui, qualquer pergunta. Eu estou na stand da Videodata. E a Patrícia vai circular aqui na feira. Obrigada pela atenção, pessoal. Estamos à disposição e prestação de serviços.